Bom, gente, muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa. Para quem não me conhece, meu nome é Glória. Sou esposa do Everton, que estava falando antes. Para quem me conhece, eu também sou a Glória. Tem a glória de Deus, né, e a glória do Everton. Então, sejam muito bem-vindos a essa noite de bênção. Eu já estou acostumada com as piadas, então está tudo certo. Eu quero convidar vocês primeiro a nós começarmos em uma oração de rendição das nossas mentes. Então, peço que vocês coloquem a mão sobre a sua mente. Pai, neste momento, Pai, nós estamos cativando a nossa mente ao Teu Espírito Santo, Pai. Que sejam, Pai, palavras vindas diretamente de Ti, Pai. Que a nossa mente seja pronta para receber, Pai. Cativa a nossa mente, Pai, o nosso coração. Que cada semente plantada, Senhor, no nosso coração, ela possa frutificar, crescer e frutificar, Pai. Que não pare somente em nós, Pai, mas que nós possamos, Pai, transbordar para outras pessoas, Pai. Nos colocamos em nome de Jesus, Pai, nas Tuas mãos agora, Pai. Que nós sejamos, que eu possa ser um vaso desobstruído nas Tuas mãos, Pai. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, amém. Bom, que bom ver rostos novos aqui nesse culto Connect, nesse culto de jovens de 0 a 99 anos, né? Como diz meu sobrinho, mas tia, tu não é jovem. Eu então, mas a tia já foi jovem um dia. E eu quero convidar vocês a começar essa palavra. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela é sobre influência. O título é Chamados para Influenciar. Todos nós fomos chamados para influenciar. E a palavra está em João, no capítulo 4. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje. E lá em João, capítulo 4, fala que, portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado mais os seus discípulos, ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia. E era ele necessário passar por Samaria. Então, ele chega a uma cidade da Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço. E cerca de hora, já era a hora sexta, que isso era meio-dia, era um horário quente. Então veio uma mulher de Samaria para tirar a água do poço. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, é quem te diz: dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens nem para tirar água do poço, pois o poço é fundo. Onde é que tens água viva? És tu maior do que Jacó? Obrigada. O nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu-lhes e disse: qualquer que beber desta água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta.
Nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém que é o lugar onde o homem deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, e em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que ele se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que procuras ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é esse o Cristo? E por enquanto a gente para por aqui. Bom, voltando para esse tempo, né? A gente olha Jesus saindo de um lugar para ir para o outro, justamente quando, um pouco antes, ele havia dado a chance de um grande fariseu, de Nicodemos. Se a gente for olhar a Bíblia, não é por acaso que as histórias estão próximas. Nicodemos era um homem muito rico, um homem de muito conhecimento da lei, mas ele era um homem que ele não adorava em espírito e em verdade. E ele havia sido convidado a isso. E ele escolheu não adorar a Deus em espírito e em verdade. Não abandonar as suas coisas. Quando Jesus está em Sicar, ali naquele poço de Jacó, olhando para esse tempo, os homens, eles não poderiam falar em público com as mulheres, porque era errado, não era bem visto. Essa mulher, ela era uma mulher muito mal vista na sociedade, porque ela era uma mulher que nos dias de hoje diríamos assim, que passava de mão em mão, né? Ela não era uma mulher livre para o mundo. Para nós, a gente sabe que era errado. Quando Jesus olhou para ela e pediu água, ele não pediu água porque ele estava com sede de beber a água dela. Ele não pediu água porque ele estava querendo conversar com alguém. Ele pediu água porque ele tinha algo para dar para aquela mulher, algo para derramar sobre a vida daquela mulher. E quando ele olhou para aquela mulher, e mesmo sendo ela uma pecadora, e ele disse a ela que quando ele lhe desse aquela água para beber, ela nunca mais sentiria sede, a mulher, que naquele momento ainda estava com os olhos mundanos, ela pensou eu me coloco no lugar dela e penso, olha a oportunidade que ela estava tendo. Ela ia meio-dia, no horário mais quente. Pensa que lá é mais quente do que aqui. Imagina o tamanho do calor que ela sentia. Mas para não encontrar as outras pessoas e para não sofrer, talvez até um momento ruim de indisposição com as pessoas, ela escolhia o pior horário do dia, que era o meio-dia. E quando ela recebeu do Senhor a oportunidade de talvez ir e não precisar mais ir ali, imagina, você vai todos os dias a um lugar onde você não quer encontrar ninguém, um horário que você sofre perigo, um horário sozinha, uma mulher no sol quente para pegar água, porque ela precisava de água. Nós precisamos de água para viver. E aí surgiu aquela oportunidade dela ter uma água, uma fonte que nunca mais secaria dentro dela. Ela ia ter uma água o tempo inteiro. Ela não precisava mais voltar ali ao poço de Jacó, porque essa água estaria dentro dela. Essa água estaria acessível o tempo inteiro para ela. Ela deve ter pensado, é isso que eu quero para mim. E aí o Senhor falou para ela voltar e chamar o marido. Quando o Senhor fala isso, imagina que ela deve ter tido um choque de realidade, né? Tá, mas como assim?
Como é que eu vou dizer para ele que eu não tenho marido? Como é que eu vou dizer que eu moro com uma pessoa que não é meu marido? Porque eu estou errada. Mas o Senhor não olhou para ela com o olhar que nós olharíamos de julgamento. O Senhor olhou para ela com um olhar de amor e disse para ela a história dela. E contou para ela toda a verdade do que ela precisava ouvir. Por que Jesus fez isso? Porque ele queria expor a vida dela? Não. Porque com todo o amor e carinho que era genuíno vindo da parte dele, e que é mais um ensinamento, ele queria mostrar para ela que para ela beber dessa água, ela tinha que voltar e se arrepender. Gente, tudo começa em arrependimento. Tudo começa em arrependimento. É impossível que nós possamos acessar algo em Deus sem nos arrependermos. É impossível que nós possamos enxergar algo em Jesus, algo que Ele tem visto em nós, algo que Ele tem a derramar sobre nós para as outras vidas, sem que nós nos arrependamos. Sem que a gente olhe para trás e diga, Senhor, me perdoa. Sem que a gente volte, nascer de novo. O Senhor quer isso de nós. Então, Ele estava num lugar para ir para outro. Ele foi pelo lugar mais perigoso que tinha. Porque os judeus não se falavam com os samaritanos. Eles não se falavam. Então, Samaria não era um lugar que ele deveria ir, porque ele era judeu. Menos ainda, falar com uma mulher. Os homens não falavam com as mulheres. Então, falar com uma mulher, falar com uma mulher com uma vida toda errada. O que Jesus tinha na cabeça, né? Se fôssemos nós, a gente pensaria, e a minha reputação, e a tal da reputação, mas Jesus não estava se importando com isso. Jesus queria era salvar, era penetrar naquela vida, era entrar naquele coração, era entrar naquela cidade, através do testemunho dessa mulher. E é isso, irmãos. E quando Jesus continua falando com aquela mulher, e quando ela se dispôs, ela viu que ele era um profeta. Quando ela enxergou, primeiro ela viu a oportunidade da água. Depois, o que ela viu? A oportunidade de salvação. Quem aqui quer ser salvo? Quem quer ser salvo? É só eu? É um culto de jovens ou é um culto de velhinhos? Gente, a gente quer ser salvo. A gente está aqui para quê? Para buscar, para adorar a Deus, para entender de Deus. Quando essa mulher ela viu a oportunidade que ela tinha, ela não pensou duas vezes. Ela voltou para falar para as outras pessoas, que ela havia encontrado o Messias. Quem de nós vem aqui ou se arrepende e volta para falar com as outras pessoas? E vai com todo o gás contar o que Jesus fez nas nossas vidas? Quem faz isso? São poucos que fazem isso, que voltam e falam o que Jesus tem feito. E quando Jesus fala sobre adoração em espírito e em verdade. O que é, afinal, adorar em espírito e em verdade? A gente canta isso, a gente fala isso o tempo inteiro. Senhor, nas nossas orações, que eu possa, Senhor, estar te adorando em espírito e em verdade, Pai. O que é adorar em espírito e em verdade? O que é a verdade? Está aqui a verdade. Essa é a nossa verdade. Adorar em verdade é viver a vida segundo aqui está escrito. É olhar para essa palavra e dizer, esse é o meu manual. É aqui que eu quero firmar os meus passos, é aqui que eu quero aprender mais de Ti, Senhor. É aqui, Senhor, me revela a Tua palavra. Isso é estar na verdade. E o que é adorar em espírito? Espírito com E minúsculo. É o nosso coração rendido. É de verdade, é sentindo lá dentro, assim, olha, Senhor, eu te entrego o meu coração, Pai. Eu te entrego aquilo que eu sou, de fato, Pai. Não é só de faz de conta. Não é só mostrar algo para as pessoas que você convive. Mas é viver na verdade, de verdade. É espírito em espírito, entregar o espírito. A nossa carne, ela briga o tempo inteiro com o nosso espírito. E é muito mais fácil para nós fazermos a vontade da carne. É muito mais fácil, porque não dói. Viver em espírito dói. Andar na verdade dói. Dói. É confronto o tempo inteiro. E não tem por que dizer para vocês que vai ser fácil. Não tenho por que mentir. Não é.
Ser cristão não é para qualquer um. Primeiro que você tem que abandonar a questão do que os outros pensam a respeito de você. E tem que se importar, em primeiro lugar, com o que Deus pensa a teu respeito. Ser cristão é querer fazer a vontade de Jesus. Não é olhar na câmera do meu celular e fazer uma selfie e dizer que hoje eu estou a minha melhor versão, porque a minha melhor versão ela é ruim. Mas olhar para a minha câmera e dizer, Senhor, como eu estou ficando parecida contigo. Ah, Pai, obrigada, Pai, porque eu não me pareço mais com um ano atrás. Eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. É olhar e fazer isso. Porque, irmãos, a gente não está aqui para ser a nossa melhor versão. A gente não está aqui para fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito. A gente está aqui para ouvir a voz de Deus. A gente está aqui para aprender a andar no caminho. E a gente está aqui para edificar um ao outro. Quando essa mulher volta para a cidade e fala para as pessoas, ela deixa o seu cântaro, ela esquece que ela estava com sede, ela esquece de tudo aquilo, e ela volta. E os discípulos preocupados, porque eles tinham ido buscar comida, se Jesus estava com fome. E Jesus não estava com fome, e aquelas pessoas que ela voltou viram na mulher. Imagina a mulher, que as pessoas nem falavam, não conviviam, provavelmente nem olhavam, virar um testemunho vivo. Hoje, enquanto a Duda estava cantando, eu estava refletindo, porque a palavra que o Senhor tinha me dado antes era sobre obediência. Aí, quando o pastor Paulo me veio com esses convites, presente de ano novo dele, né? Tem um presente de ano novo para você? Uhul! Aí eu, ok, muito obrigada, uhul, bem assim. O pastor me entregou esse presente de ano novo. E glória a Deus pela vida do meu pastor querido. E aí eu comecei a ler o estudo de uma palavra que o Senhor tinha me entregue. E o Senhor falou assim, não é essa. Essa não é para sábado. Aí eu confesso que a minha mente, mas já estava quase pronto. Estava ficando tão bonitinho. Ia ser legal. Não é sobre isso. E a Duda estava cantando hoje. E eu estava em oração. Não porque eu sou melhor, mas porque eu estava em oração. Porque estar aqui, gente, eu tenho muito temor. Porque é uma responsabilidade muito grande. E a Duda cantando e o Senhor me mostrando. Sabe a mulher samaritana? Sabe aquela mulher que ninguém olhava? Sabe aquela mulher que tinha uma vida toda errada? Então, aquela mulher é você. Aquela mulher, foi de lá que eu te tirei. Foi de lá. De uma vida toda errada. De uma vida que as pessoas olhavam e não queriam ser a Glória. Por quê? Porque a Glória foi uma mãe adolescente. Quem das meninas quer ser mãe adolescente? Ninguém levanta a mão. Porque a Glória foi uma menina que trabalhou para criar os filhos. Quem quer criar filho sozinho? Ninguém. Gente, eu não me orgulho disso, mas sabe do que eu me orgulho? Do que o Senhor fez na minha vida. Eu me orgulho muito disso. Porque o Senhor me tirou de lá. De uma mulher que se achava. Eu tinha todos muitos defeitos. E um deles era ser, como é que é quando? Autossuficiente. Eu era muito autossuficiente. Meu marido que lutava comigo, coitado. Porque eu estava acostumada a fazer tudo sozinha. Eu estava acostumada a fazer o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria. E eu não estou falando a respeito de coisas ruins para o mundo. Porque ser ruim não é somente fazer coisas que a gente acha errada. Ser ruim também é não ser submissa, é não obedecer. E não é só obedecer pai e mãe, e obedecer marido também. E aí, quando eu olho o que Deus fez na minha vida, quando eu olho os meus filhos, a mãe adolescente teve 3 filhos adolescentes.
que esses filhos cresceram. E tinha vezes que eu saía com meu filho mais velho e perguntava se ele era meu marido. Que o homem de barba na cara, e eu era magrinha, então eu parecia ser mais nova. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Eu achava legal. Eu não acho mais legal isso, porque eu não sou a irmã, eu não sou a Aparecida, eu não sou a Aparece namorada do meu filho, eu sou a mãe. E esse testemunho que eu quero contar para vocês é de quando eu cheguei aqui, quando eu entrei nessa casa, a minha vida estava destruída. Meu casamento estava destruído. Eu tive sempre filhos maravilhosos, mas eu não tinha um bom relacionamento com eles, porque eu era muito difícil, mandona, chata. E o Senhor tem me transformado, porque eu sou alguém em processo. E é sobre isso, gente. A gente foi chamado para quê? O que é influenciar? O que o mundo fala sobre influenciar? O dicionário diz que influenciar é o poder ou a ação que alguém exerce sobre as pessoas ou as coisas que podem influenciar, modificar os pensamentos, o comportamento do outro, sem usar a força ou a imposição. Hoje, com as redes sociais, nós temos muitos influencers, que são pessoas que estudam um determinado assunto, se tornam especialistas, se tornam autoridade no determinado assunto. Temos até influencer crente, né? E isso ajuda as pessoas a tomarem decisões. Elas afetam o comportamento das pessoas. Elas ganham mais e mais e mais seguidores, influenciando as pessoas. A gente aqui dentro também foi chamado para influenciar. A gente foi chamado para influenciar de uma forma diferente. Não estou falando de postar vídeo, não estou falando de virar digital influencer, né? Porque a Bíblia fala que, até nessa passagem mesmo, Jesus fala para os discípulos a respeito da seara, dos campos, de estarem prontos para a colheita, né? De que nós temos muitas pessoas para conquistar. Mas agora eu pergunto a você, de que forma a gente vai conquistar essas pessoas? Por onde nós vamos começar? Nós começamos na nossa casa, com as pessoas que moram perto da gente, com as pessoas que convivem com a gente. Porque essas são as primeiras pessoas impactadas. E a Bíblia fala que Jesus, na sua ascensão, ele disse: mas receberei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até a última parte da terra. Nós fomos chamados para receber o Espírito Santo, para sermos parte disso. Nós somos chamados, meus irmãos, para sermos a melhor versão, não nossa, mais parecida com Jesus. Que a nossa vida precisa mudar. Mudar de que jeito? Agora eu vou deixar o meu cabelo crescer e vou usar uma saiona, e não é isso. De fato, você não vai mais se vestir como você se vestia. Porque o vestido de ir no baile não serve para vir na igreja. Não é sobre isso, mas é também sobre isso. Você vai mudar de uma forma que as pessoas vão notar que o teu jeito de falar vai mudar. Que a tua forma de se portar vai mudar. Que os teus pensamentos a respeito das outras pessoas vão mudar. A ponto de, quando você pensar em julgar alguém, o Espírito Santo vai te constranger. Porque eles podem, tu, porém. A ponto de, quando acontece algo, que você está dirigindo e alguém passa e corta a tua frente, em outros tempos tu ficaria na janela do carro brigando com a pessoa. Tu não vai mais fazer isso. Tu vai ainda dizer que Deus te abençoe, abençoado, e que tu não corte mais o caminho de ninguém, porque tu mudou.
Porque vocês foram chamados para serem influenciadores. Vocês já ouviram falar que exemplo arrasta? Exemplo arrasta. Se eu ficar na frente do Danilo, meu filho de 5 anos, o tempo inteiro no celular, o que ele vai achar legal? Andar de bicicleta ou ficar no celular? Ficar no celular. A mesma coisa, se a gente tiver comunhão com Deus, se a nossa vida mudar, se a gente tiver uma transformação genuína com Deus, também vai arrastar pessoas. E é para isso que nós somos chamados, para ser sal e luz. Para onde nós pisarmos a planta do nosso pé, aquele lugar não pode mais ficar igual. Aquele lugar tem que ser modificado, meu irmão. E se não está sendo modificado, meu irmão, está faltando algo. Não sei se é arrependimento, eu não sei. O Senhor sabe, e você sabe o que falta. Mas se não mudou, é porque você precisa se posicionar como cristão. É porque você precisa mudar aquele lugar. E uma verdade que a gente, olhando para essa história, vê, é que o melhor, ou os melhores evangelistas, se a gente for analisar a Bíblia, as pessoas que Jesus chamou, Simão, que depois foi Pedro, Saulo, né, que depois era Paulo, todos esses foram testemunhas que a gente conhece, bíblicas. Eles eram pessoas 100% corretas? Boas, maravilhosas, exemplo de pessoa antes de se converterem? Não. Os melhores evangelistas são os que foram pecadores arrependidos. Não que continuaram pecando, mas são pecadores que se arrependeram e que nasceram de novo. Porque a gente precisa, para influenciar, a gente precisa nascer de novo. A gente precisa, para influenciar, ter algo novo de Deus todos os dias. A gente precisa buscar, porque não é possível derramar se você não busca. Não pode, você não consegue fazer algo que você não tem sozinho no seu secreto. Você não faz de conta que é crente. Você é ou não é. Então, a gente derrama o que a gente está cheio. E eu quero, meus irmãos, convidar vocês, nesse momento, a se colocarem em pé. Esse é o culto de jovens, mas é um culto de jovens cheios do Espírito Santo, amém? É um culto de jovens que vieram aqui para buscar, amém? Então, meus irmãos, eu quero convidar vocês a buscar esse algo do novo. A buscar esse algo que o Senhor tem para ti. A buscar, meus irmãos, ser influenciadores, mas influenciadores de Jesus. Influenciadores que buscam o tempo inteiro estar em espírito e em verdade, com o coração entregue, vivendo a palavra, vivendo aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Eu quero convidar vocês a orar agora, colocando diante de Deus aquilo que vocês ainda não deixaram de fazer. Aquilo que vocês ainda não se arrependeram. Aquilo que vocês sabem que precisam entregar, para que vocês possam ser verdadeiros influenciadores. Para que vocês possam, de fato, estar influenciando outras pessoas. Estar vivendo a verdade, em espírito e em verdade. Estar vivendo algo novo de Deus, algo novo que Ele tem para esse ano. Porque eu creio que o tema de tempo com Deus não é somente um tema, é algo que é para mudar a nossa vida. Nós, como igreja, precisamos começar por nós. Enquanto